Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu e o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: Espero que você, telespectador, tenha se deleitado com esta belíssima música. Estamos juntos nesta manhã de quinta-feira, hoje 27 de setembro, e eu acredito que você que está conosco deve estar com seu coração aberto para mais uma vez receber a palavra de Deus. Logo mais estaremos trazendo uma mensagem que Deus nos deu e nós pregamos em nossa igreja sobre o seguinte tema: quem mais tenho eu no céu? Quem mais eu amo no céu e quem mais eu amo na terra? É uma palavra que Deus nos deu para que você possa refletir comigo. Quem mais você ama no céu e quem mais você ama na terra?
Eu espero que ao término desta mensagem você possa realmente refletir bem e ver se bate com aquilo que você tem que amar, ou deve, pelo menos, ter essa sensação de amor por quem está no céu e quem está na terra. Esta é a palavra que vamos trazer dentro de instantes. Antes, porém, desejamos pedir a você, telespectador que está conosco, que continue orando pelo programa Opção para a Vida. Não tem sido fácil a gente manter este programa no ar, e vez por outra eu faço esse apelo devido à crise pela qual nós passamos, né? Desemprego, muita gente realmente sem condições, até gostaria de ajudar, mas não pode. E eu espero contar, pelo menos no mínimo, com as vossas orações para que este programa permaneça no ar. Eu conto com a sua ajuda, conto com a sua solidariedade, conto com a sua oração. Por isso nós vamos orar nesse instante, para que esta chama permaneça acesa. Não deixe esta chama se apagar. Pai, queremos te agradecer, porque nesta manhã, mais uma vez, abrimos o nosso coração para recebermos a tua palavra através do sinal deste canal de televisão, do YouTube. E eu te peço a tua bênção sobre todos os nossos patrocinadores, que eles se sintam participantes deste ministério. Que tu, ó Deus, possa realmente recompensar aqueles que têm nos ajudado a manter este programa no ar, para que esta chama não venha se apagar. Fala-nos agora através da tua inspirada palavra. É o que eu te peço mais uma vez, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Ler nesta noite para nossa meditação o Salmo 73. Este salmo, quando eu disse que o presbítero Juarez leu o Salmo 37, porque fala muita coisa do que nós vamos nesta noite ler e meditar com os irmãos. Salmo 73. Nós vamos ficar em pé e vamos ler todo o salmo. Salmo 73. Vamos ler. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheios se lhe espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e lhes aumentam as riquezas. Na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores.
Como faz com o sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguras, tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, a quem eu deseje além de ti? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amém? Podem sentar-se. Eu vou trabalhar mais neste versículo 23. Eu gostaria de que fosse colocado aqui no... Não sei se vai dar para colocar no retroprojetor. No data show, desculpem. Não sei se é possível colocar o versículo. Não, é no versículo, desculpem. É o verso 24, se eu não estou enganado. Veja aí, por favor. Eu vou trabalhar em cima desse versículo 24 e o 25. Vamos ler aí. Guiar-me-ás com o teu conselho, depois me receberás na glória. E o verso 25 é esse versículo, principalmente este versículo. Vamos repetir comigo. Quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Vamos repetir comigo. Quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Amém? Meus irmãos, quando eu falei a princípio que eu louvava a Deus pela leitura que foi feita nesta noite do Salmo 37, é que neste Salmo, Davi, ele fala da situação e do comportamento do ímpio que não tem o temor a Deus. E nesta noite nós vamos estar falando sobre esse tema: quem é mais importante para mim? E essa palavra baseada no Salmo 73, que eu li todinho e fiz questão de ler todo, porque esse salmo está dividido em duas partes. Eu queria dividir esse salmo sobre dois aspectos. O primeiro, dos versos de 1 a 16, e depois dos versos 17 a 28. E você vai entender no final desta mensagem por que nós lemos todo esse salmo. Esse salmo é de autoria de Asaf. Asaf era um dos músicos, ou foi um dos músicos que fez parte do elenco do Ministério do Louvor nos dias do rei Davi. Ele era ministro de música, era um dos coordenadores na área de música, e ele escreveu 12 salmos, o Salmo 50 e os salmos de números de 73 até 83, de formas que faz um total de 12 salmos, incluindo o Salmo 50. Neste Salmo 73 que eu li para vocês, faz parte dessa coleção de salmos de sua autoria. E este salmo, eu chamo a atenção dos irmãos porque é um dos poucos salmos em que ele descreve, na primeira parte dos versos de 1 até o versículo 16, a prosperidade dos ímpios,
como eles são bem-sucedidos, como eles são prósperos, como eles vivem relativamente, materialmente bem de vida, economicamente, são pessoas bem-sucedidas, e você conhece muitos deles, e eles se comportam, eles vivem como se eles não tivessem, ou não dessem a menor importância à pessoa de Deus. E Asaf estava totalmente revoltado da vida, quando descreve nesse salmo, a maneira como esses ímpios se comportam e como eles vivem sem ter a menor consideração, sem dar a menor importância a Deus como Criador. Então ele começou a contemplar a prosperidade e as riquezas dos ímpios, e de como eles aparentemente eram pessoas bem-sucedidas materialmente, entretanto viviam sem se importarem com Deus. E aí ele faz uma comparação: e eu sou teu servo, eu sou um homem que tenho temor a Deus, e vivo sofrendo, e passo por muitas lutas, e comparando com a vida que alguns ímpios levam ou desfrutam, eu me vejo em desvantagem, eu me vejo como uma pessoa que parece que não vale a pena, eu crer em Ti, confiar em Ti, meditar na Tua palavra, nas Tuas promessas, porque eu vejo que o ímpio prospera, ele vive muito melhor do que eu. O Salmo tem essa conotação. Ele estava comentando, eles são pessoas bastadas, e geralmente, não obstante viverem e passarem por boas situações, confortáveis, cômodas, eles vivem como se vivessem, se comportam como se fossem independentes de Deus. É possível que eu esteja falando para algumas pessoas agora, nesse exato momento, tanto as que estão aqui neste recinto, quanto aquelas que me assistem em casa. E o importante é que ele mostra que esse comportamento dos ímpios, parece que Deus não faz diferença em termos de tratamento para com aqueles que invocam o seu nome, para com aqueles que se tornam seus filhos. Então essa foi a reflexão que o salmista faz em todo este salmo. E ele não podia entender a justiça que permitia que o ímpio prosperasse, enquanto que ele, como justo, suportava sofrimento e aflições. Esse é o teor, esse é o aspecto de todo esse Salmo 73. Tanto é que quando você lê esse Salmo, todas as vezes ponha isso na sua memória, que está descrevendo aqui exatamente isso. E eu quero pedir a você que pense agora por um minutinho, se na sua vida você em algum momento não teve ou não chegou a ter esse mesmo pensamento, diante de alguma provação pela qual às vezes a gente passa, e você diz assim: eu sou um crente, eu sou um servo de Deus, eu procuro obedecer e fazer a vontade de Deus, mas eu tenho um vizinho, eu tenho um colega de trabalho, eu tenho um colega na profissão que eu exerço, que ele não é cristão, ele não tem um temor a Deus, ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não busca Deus, e ele tem uma vida melhor do que a que eu passo, ou que eu estou levando. Parece que ele é mais próspero do que eu. Já deve ter passado algum momento na sua vida esse pensamento. Eu vou citar aqui para vocês uma experiência que eu tive quando eu perdi a minha esposa, de saudosa memória, irmã Zélia. Uma pessoa atuante no reino de Deus, musicista, maestrina, regente de coral, preparou um casal sem saber que estava se aproximando a hora dela partir, mas deixou um casal, o diácono, isto é, o irmão Fabiano e a nossa irmã Elba, para dar continuidade ao ministério dela. Mas eu passei por momentos assim, eu disse: meu Deus, como é que uma serva tão dedicada, tão abnegada, tão consagrada, tão envolvida na tua obra, vai, e certos indivíduos que estão aí tirando a vida, tirando a paz, roubando a paz de muitos cidadãos, matando, roubando, estuprando, se envolvendo com toda sorte de criminalidade, está aí paleteando os dentes. Eu pensei, como Asaf, você deve ter passado por algum momento na sua vida e tenha comparado a situação de certas pessoas ímpias
em detrimento de você ter o temor a Deus e às vezes passar por certos dissabores na sua vida. Isso é normal. E eu quero dizer mais uma coisa: não pense que isso se torna uma coisa pecaminosa na vida da gente, porque homens de Deus, é exemplo do músico e maestro de música Asaf. Nós encontramos homens como Jó, homens segundo o coração de Deus, que o Senhor nos diz em sua palavra: não há na terra, disse isso a Satanás, não há na terra homem que seja comparado a ele, homem justo, reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Não há nenhum homem como ele. E esse homem, no capítulo 21, versos de 1 a 14, o tempo não permite eu ler para vocês, mas ele faz um verdadeiro desabafo. Ele faz uma relação de pessoas conhecidas, ímpios, que não tinham temor a Deus, que não tinham conhecimento de Deus, e eles viviam numa situação muito melhor do que a que ele estava vivendo, depois que perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu até a saúde. E ele disse: meu Senhor, como pode? Eu vejo o ímpio prosperando, e eu aqui nessa miséria, nessa situação. Em outras palavras, ele estava dizendo isso. Homens, portanto, como Jó, que tinha perdido tudo, teve esse momento na vida dele. Homens também como o próprio Davi, no Salmo 37, que o presbítero Juarez leu. Se você ler esse salmo, eu peço até que você leia mais tarde, antes de você se deitar, leia versículo por versículo, e você vai ver que Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele faz essa mesma avaliação, comparando a situação de muitos ímpios em relação ao que ele estava vivendo. O próprio rei Davi, portanto, descreve isso, e certamente ele estava passando por algum momento difícil, como tantos nós passamos. Eu faço questão, inclusive, de citar também, no último livro do Velho Testamento, no livro do profeta Malaquias. Eu gostaria de ler para vocês a experiência do profeta Malaquias em desabafar um sentimento divino diante da situação em que certamente ele, como profeta, homem de Deus, vivenciou. E ele descreve isso no capítulo 3, versículos 13 em diante. Eu queria ler para vocês. Observem que aqui o Senhor diz através de Malaquias: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Ele está como se estivesse interagindo com Deus. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Observem que ele continua na sua avaliação. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seus filhos, a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nestes versículos, o escritor, o profeta Malaquias, ele faz uma avaliação similar a essa do Salmo 73. Então, não pense que isso seja algo impróprio para aqueles que temem a Deus. Asaf descreveu isso. O rei Davi passou também por isso. O próprio Malaquias também, que eu há pouco citei para vocês. O próprio Jó também, homem segundo o coração de Deus, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal.
Eu confesso que eu não posso me comparar jamais a um homem como Jó, que viveu uma vida íntegra aos olhos de Deus, ao ponto dele dizer: não há ninguém na terra como este homem. E ele teve esse momento de fraqueza. Agora vamos ver aqui, irmãos, um fato importante. Depois dele ter feito toda essa avaliação, ele então entrou no templo, a partir do verso, inclusive, do verso 17. Eu peço que você continue com sua Bíblia aberta. No verso 17, então diz: então, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim dos ímpios. Amém? Aqui eu chamo a atenção dos irmãos para ver como é importante você subir à casa de Deus, como é importante você estar aqui numa noite como esta, ouvindo e aprendendo à luz da palavra de Deus, aquilo que é reto, aquilo que é correto, aquilo que é bíblico, aquilo que é Bíblia, aquilo que é realmente doutrina, não aquilo que estão ensinando por aí, como alguém já disse, enchendo linguiça, como quem está enchendo linguiça e entrando na cabeça das pessoas como se fosse a palavra de Deus, sem que o seja, que é palavra pura, que é palavra bíblica, aqui é Bíblia. E por isso foi que ele, naquela circunstância, entrando no templo, diz o verso 17: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. O que é que aconteceu quando o texto sagrado ele fala de uma experiência? E daqui para frente ele mudou completamente o seu modo de interpretar aquilo que ele vinha discorrendo até o verso 16 sobre o ímpio, comparado com a vida do justo. Então no verso 17 em diante mudou a história. No verso 17, depois que ele entrou no templo e passou a entender aquilo que Deus lhe estava mostrando, ou que lhe mostrara, ele passou a pensar de um modo diferente. Vejam, pelo menos nos versos 18 e 19: certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Então ele começa a partir daqui a mostrar que a situação dos ímpios, embora seja cômoda, materialmente falando, eles vivam bem, economicamente ricos, prósperos, mas pelo fato deles não quererem nada com Deus, no fim das contas, no final da carreira, da existência humana, eles vão ter o pior, que é uma eternidade sem Deus. Esta semana postaram no WhatsApp uma linguagem ilustrativa e figurativa, mostrando uma corda, e no dizer, aquela corda ela era infinita. Uma primeira parte daquela corda, do começo dela até uma certa dimensão, era vermelha, e o resto era toda branca. E a mensagem era esta, a lição era essa parte vermelha compreende, corresponde à sua existência, enquanto você está vivo, enquanto você existe, enquanto você está aqui respirando o fôlego da vida. E se você vive só em função destas coisas materiais, das coisas desta vida, lembre-se que quando terminar, a vida continua, a eternidade continua. Agora compare esse período, esse pequeno, curto espaço de tempo que você viveu aqui na terra, seja 70, 80, 90 ou mais tardar 100 anos, se alguém chegar a uma idade longeva, o mais que chegar a 100 anos, o resto, onde você passará a eternidade. Amanhã, telespectador, eu convido você a dar continuidade na conclusão desta palavra que Deus nos deu, e eu não tenho dúvidas que você será profundamente enriquecido e abençoado. Quem mais eu amo no céu? Quem mais eu amo na terra? Esta é a palavra que nós vamos dar continuidade no próximo programa. Só tenho que agradecer a você que esteve conosco e esperamos juntos nos reencontrarmos para ouvirmos mais uma vez a palavra de Deus. Tenham todos um dia abençoado. Manso e suave
é Cristo chamando, chama por ti.